aí, crianças? Quem é que está animado para mais uma aula do Carisma Kids? Então vamos comigo para mais uma aula. Lembre de pegar caderno, bíblia, lápis, borracha, tudo direitinho, anotar tudo certinho e vamos continuar a nossa matéria de Meu Amigo Espírito Santo. Quero saber quem aí gostou da primeira aula. Então comentem lá embaixo para a tia Bia ver que vocês estão acompanhando, que vocês estão gostando, que vocês estão entendendo tudo direitinho. Combinado? Me dizem o que vocês acharam da última aula. E na última aula a gente entendeu algumas coisas, foi bem curtinha, foi mais um comecinho, uma introdução, mas a gente entendeu que a gente precisa conhecer o Espírito Santo como uma pessoa, que a gente precisa ter relacionamento com ele, conviver com ele o tempo todo, porque ele habita em nós. E a gente vai continuar a aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Combinado? Quem é que está animado? Então vamos lá, hein? Então o tema da nossa aula 2 é a doutrina do Espírito Santo. Tia Bia, que palavra difícil é essa? Doutrina. O que isso significa? Doutrina é como se fosse a junção das ideias que são base de alguma coisa. Por exemplo, a ideia base do cristianismo é que a gente crê em um Deus que se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente crê que Jesus veio na Terra, morreu por nós na cruz. Essa é a doutrina cristã, é a base da nossa fé. Então a gente vai entender qual é a base do Espírito Santo, tudo que a gente precisa aprender sobre o Espírito Santo. Essa é a doutrina do Espírito Santo, todas as ideias que formam quem ele é. E a gente vai começar hoje a aprender a doutrina do Espírito Santo falando sobre tudo que ele fez durante a história, coisas que aconteceram durante a história que tem a ver com o Espírito Santo, toda a história da humanidade. Então a gente vai começar com mais ou menos ano 33 depois de Cristo, que foi logo após a morte de Cristo. O Espírito Santo já tinha sido mencionado na Bíblia diversas vezes, até no Antigo Testamento o Espírito Santo já participava de muitas coisas, mesmo que a gente não enxergue tanto. Na criação do mundo o Espírito Santo estava presente, e só que a gente vai aprender a partir do momento do Pentecostes. Quem lembra o que foi o Pentecostes? Foi a descida do Espírito Santo. Então vamos ler com a tia Bia? Abre a Bíblia de vocês aí. Lá em Atos 2, no comecinho de Atos 2, o que acontece? Jesus veio, a gente conhece toda a história, né? Que a gente até falou disso na aula sobre a Páscoa. Veio, sofreu tudo aquilo por nós, morreu na cruz. No terceiro dia ele ressuscitou. E aí Jesus ficou assim, depois que ele ressuscitou, ele ficou andando assim na terra por mais ou menos uns 40 dias. E ele visitava os discípulos e tudo mais, e conversava com eles, explicava o que iria acontecer. E ele disse para eles que ele voltaria para a direita do Pai, ficar sentado à direita de Deus, e que viria o Consolador, o Auxiliador, que seria o Espírito Santo, alguém que nos traria capacidade, que nos ajudaria a continuar as obras de Jesus aqui na Terra. E aí em Atos 2 a gente vê a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, que é o que a gente chama de Pentecostes. E aí tá assim, Atos 2:1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então, sentiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então aqui a gente vê onde começou o momento em que o Espírito Santo passou a habitar em cada cristão. Então é uma coisa que a gente precisa entender, assim como o Espírito Santo desceu e habitou nesse povo no dia de Pentecostes, é o que acontece quando a gente entrega a nossa vida a Cristo. A gente recebe o Espírito Santo e ele que nos auxilia, ele que nos ajuda a entender a palavra de Deus, a ter relacionamento com Deus, nos ensina todas as coisas. Então a gente precisa entender isso. O Espírito Santo é uma pessoa que vem habitar dentro de nós para nos ajudar. Então nisso a gente vê os primeiros cristãos, eles viveram algo que mudou a vida deles, porque eles não sabiam. Jesus tinha falado
a respeito do Espírito Santo, eles tinham ouvido algumas profecias a respeito do Espírito Santo, mas eles não imaginavam o que era. Então esse momento, na primeira descida do Espírito Santo, foi algo que mudou a vida dos cristãos. E aí a igreja foi caminhando, os anos foram passando, e aproximadamente nos anos 300 depois de Cristo, ou seja, bastante tempo depois, aconteceu uma coisa. O imperador romano da época, Constantino, ele estava passando por uma guerra, uma perseguição doida lá, um trem doido, e aí ele diz ter tido uma experiência com Deus, ele diz que teve uma visão e que ele se converteu, mas é uma coisa que a gente não pode confiar muito, porque é uma história meio complicada, mas essa história fica para a matéria de história da igreja. Então eu não vou entrar muito nos detalhes, mas o que aconteceu? Existia a igreja cristã, só que era uma igreja de as pessoas mais humildes, mais pobres que participavam dessa igreja. Eles se encontravam em vários lugares escondidos, porque foram muito tempo perseguidos. E aí Constantino, ele tem essa visão, ele tem esse encontro com Deus, ele diz que se converteu completamente, e aí ele começa a querer participar dos cultos, dos encontros da igreja. Só que, como eu disse, eram pessoas mais humildes que se encontravam em vários lugares assim mais escondidos, lugares pequenos, e o imperador romano, que era o bambambam da época, queria participar, e ele não podia se encontrar com as pessoas naqueles lugares feios, naqueles lugares pequenos. Tinha que ter uma ordem, todo um protocolo, ou seja, tinha que ser tudo direitinho para o imperador romano entrar. Por exemplo, onde ele entrasse tinha que ter uma altura certa até o teto, do teto até ele, tinha que ter uma distância certa dele para as pessoas, ele não podia ficar muito perto das pessoas. Tinha que ser um lugar, ele queria lugares bonitos, com ouro e tudo mais. E aí ele vai modificando toda a igreja para ele poder participar. E nisso surge a Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana, que vocês também vão entender isso melhor na matéria de história da igreja. E o que acontece? Nisso, o Espírito Santo é totalmente deixado de lado. A doutrina do Espírito Santo é totalmente deixada de lado, e aí começa a idolatria a santos, entra Maria como santa e tudo mais. Então a doutrina do Espírito Santo, ela é totalmente excluída, ela deixa de existir nessa época de 300 anos depois de Cristo. E aí foi passando o tempo, e nesses primeiros séculos da igreja cristã, os cristãos eles tinham que lutar muito para defender as doutrinas da fé cristã, o que realmente importava. Eles lutaram muito para defender a Cristo, para mostrar que foi Cristo que cumpriu o propósito de Deus, foi Cristo que veio, que morreu por nós na cruz, e era por isso que a gente podia ser salvo, que a gente podia ter vida. Então a igreja cristã lutou muito para defender essa doutrina, e com isso a doutrina do Espírito Santo continuou sendo esquecida até que chegou a Reforma Protestante, que é uma data muito importante, que aconteceu em 1517. Olha quantos anos atrás. Então, o que foi a Reforma Protestante? Eu vou tirar, não sei se aqui em vídeo ou se depois pessoalmente, para explicar para vocês tudinho sobre a Reforma Protestante, porque é muito, muito, muito importante. O que aconteceu? Eu falei para vocês que lá com Constantino começou a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica. E aí começaram a acontecer várias coisas erradas dentro da igreja, como a questão que eu falei sobre idolatria aos santos, a Maria, a vários santos. E eles começaram a vender a salvação, tipo, a pessoa tinha que pagar um valor para a igreja para poder ser salva. Era muita coisa errada, gente, muita coisa muito errada. E aí Martim Lutero, que era um monge, ou seja, ele servia na igreja católica, ele começou a se questionar, ele viu que tinha alguma coisa errada, ele começou a ler a Bíblia e falou assim, não é isso que está aqui, não está certo. E aí no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero vai na porta da igreja e prega as 95 teses.
que são muito importantes. Eu vou gravar um vídeo, alguma coisa em relação a isso para vocês entenderem melhor. E aí, o que acontece? Com essas teses, ele começa a questionar. Não, isso que estão ensinando na igreja está errado, não é isso que diz na Bíblia, não pode vender a salvação, não pode ser desse jeito. E aí começou uma guerra em relação à igreja, a Martim Lutero e tudo mais. E aí houve essa divisão entre a igreja católica e os protestantes, os reformadores protestantes. E a gente precisa entender que foi nesse momento que que descobriram a doutrina da salvação pela fé, porque até então você tinha que comprar a sua salvação, não bastava ter fé para ser salvo. E aí eles descobriram a doutrina da salvação pela fé, e também foi o momento que eles redescobriram a doutrina do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo como uma pessoa. Então isso foi um marco muito importante para nós hoje, para a igreja de hoje. E hoje a igreja atualmente, a doutrina do Espírito Santo atualmente, infelizmente ela ainda é um pouco deixada de lado. Porque as pessoas, muita gente, todos nós cremos que o Espírito Santo existe, que ele é uma pessoa, que ele habita em nós. Só que hoje muitas pessoas elas exageram nisso. Muitas pessoas abusam disso e usam o Espírito Santo para dar profecias que não são verdadeiras, para fingir que estão tendo experiências sobrenaturais, pessoas que fingem que estão orando em outras línguas, pessoas que fingem que estão tendo visões. E por existirem tantas pessoas fazendo isso, tantas pessoas exagerando na revelação de quem o Espírito Santo é, exagerando na forma de fluir no Espírito Santo, às vezes a gente acaba ficando com medo, então a gente acaba se escondendo. Muitas vezes a gente fala, o Espírito Santo quer fazer algo através da gente, a gente fica assim, será que é isso mesmo? Será que não vão achar que é mentira minha? Será que não vão achar que é exagero meu, que eu tô fingindo, que eu tô atuando, que eu tô inventando? Então muitas vezes o Espírito Santo quer dar uma profecia através de nós e a gente fica, não, é coisa da minha cabeça. Muitas vezes, ou então a gente acha que eu preciso orar em outras línguas, eu preciso cair no chão sem saber o que está acontecendo, eu preciso rodar, eu preciso gritar para ter uma experiência com o Espírito Santo, e não é assim. Às vezes vai ser só você, o Espírito Santo, dentro do seu quarto, às vezes vai ser só algo que você vai ouvir ele falando com você. Então a gente precisa entender, por isso que a gente vai ter essa matéria, para a gente entender exatamente a doutrina do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, como ele pode fluir através da gente, para a gente nem exagerar, nem ser daquele tipo de pessoas que fingem alguma coisa, e também não deixar de viver aquilo que Deus tem pra gente, que o Espírito Santo quer fazer através da gente. Mas o que a gente precisa entender hoje é que do mesmo jeito que é errado e que é pecado a gente esquecer tudo que a Bíblia diz a respeito do Pai e de Jesus, a gente esquecer a doutrina, esquecer tudo que Deus e que Jesus fez por nós, isso é errado, isso é pecado. Do mesmo jeito é errado a gente esquecer a doutrina do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo de lado. Não, eu só preciso de Deus, de Jesus, da Bíblia, não preciso do Espírito Santo. Isso não existe, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa conhecer o Espírito Santo, a gente precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. E é isso que a gente vai entender nessa aula, nessa matéria. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em João 14, 18. 18 não, João 14, a partir do versículo 15, que eu vou ler para vocês. Abre a Bíblia de vocês aí. Na minha Bíblia, o subtítulo tá assim, ó, Jesus promete o Espírito Santo. Isso foi antes da morte de Jesus. Então foi antes também da descida do Espírito Santo, obviamente. Então lá diz assim, ó, João 14, 15. Jesus dizendo, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo,
vocês também viverão. O que a gente vê aqui nessa passagem? A gente vê no Evangelho de João que está chegando a hora da morte de Jesus na cruz, e os discípulos eles deviam estar desesperados, porque eles deviam estar pensando assim: poxa, esse cara veio, ele é o Filho de Deus, ele veio para salvar a gente, agora ele vai morrer, como que a gente vai ficar? E aí Jesus ele promete o Espírito Santo. Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, ou seja, eu não vou deixar vocês sozinhos. O que ele está dizendo com isso? Do mesmo jeito que Deus está presente em mim enquanto eu estou aqui na terra, Ele vai estar presente em vocês quando o Espírito Santo descer. Ou seja, Deus estava presente em Jesus na terra. E quando Jesus morreu, o Espírito Santo desceu para que Deus continuasse presente em nós. Então o Espírito Santo é Deus morando em nós, é Deus habitando em nós. E os discípulos estavam preocupados: e agora? O que vai acontecer? Meu Deus! E aí Jesus falou: não, vocês vão receber um encorajador, o Espírito da verdade, que não vai deixar vocês sozinhos. Então eles entenderam que Jesus ele precisava ir, era o propósito de Deus era aquele, e que nós teríamos um auxiliador, um ajudador, um encorajador, que seria o Espírito Santo, que seria Deus presente em nós, para que a gente continuasse fazendo as obras que Jesus pediu para a gente fazer. As mesmas obras que Jesus fazia na terra, que a gente aprendeu na última matéria, revelando quem o Pai era, que era pregar, ensinar, curar. Essas mesmas obras a gente pode continuar fazendo, os discípulos poderiam continuar fazendo, e a gente pode continuar fazendo, porque o Espírito Santo nos dá capacidade para isso. Sem ele a gente não poderia fazer essas obras. Sem o Espírito Santo a gente não poderia continuar o ministério de Jesus. Então é isso que a gente precisa entender nessa aula. A gente precisa entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, que ele é importante demais, que ele não pode ser deixado de lado, porque sem o Espírito Santo não tem como a gente viver o cristianismo, não tem como a gente pregar, não tem como a gente ensinar, não tem como a gente orar, porque sem o Espírito Santo a gente não é nada. Então a gente precisa entender isso, que é o Espírito Santo que nos dá, que nos ajuda, que nos dá ensinamento, que nos dá sabedoria para cumprir tudo aquilo que Jesus pediu para que a gente continuasse fazendo, para continuar o ministério de Jesus aqui na Terra, através da minha vida e da sua, através de cada cristão. Então essa foi a nossa aula 2 da nossa matéria Meu Amigo Espírito Santo. A gente entendeu a importância da vida do Espírito Santo, a gente entendeu a doutrina do Espírito Santo, entendeu tudo o que aconteceu no decorrer da história com o Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu já falei, mas eu vou repetir em todos os vídeos para vocês não esquecerem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um vídeo, mandem uma mensagem no WhatsApp, qualquer coisa, que Tia Bia vai responder para vocês. Combinado? Então, um beijo e até a próxima aula.